Uma boa noite a todos nossos queridos irmãos e amigos que nos acompanham nesta live muito importante, que nós iremos abordar um tema de saúde. Muito obrigado à presença de todos vocês. Vão colocando aí no chat a sua presença, de onde você é, para que nós possamos, então estar nos comunicando. Muito obrigado aqui. Gostaria de destacar aqui a presença da Maria Rita Menezes, tia Rita, lá de São Paulo, sempre que possível, está aqui nas nossas lives, marcando presença. Muito obrigado aí pela sua audiência. Temos também aqui a Denise Menezes. Muito obrigado, Denise, pela sua presença. Nós estamos iniciando mais uma live neste canal. Nesse dia de terça-feira, né, nós não estávamos acostumados a fazer lives dia de terça-feira, mas devido a algumas situações, então, nós mudamos de domingo para terça-feira. Então, se você não está acostumado ainda com este canal, aproveita, se inscreva, deixa o seu like, que vai ajudar a fortalecer este canal, para que o YouTube possa, então, recomendar o conteúdo deste canal para as outras pessoas. E você pode compartilhar, então, o link dessa live, coloque aí no seu grupo de amigos, coloque o grupo familiar, para poder mais pessoas, então, vir para essa live e aprender muito sobre saúde, que vai ser o tema base da nossa live de hoje. Nós agradecemos aqui a presença dos nossos queridos irmãos. Rebeca Maia está aqui conosco. Boa noite, Rebeca. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença. A Sara Gomes, de Tanhaçu, Sara Caires, de Tanhaçu, está aqui conosco. Muito obrigado, Sara. Alessandra Vaz está aqui conosco também. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Lá de Bom Jesus da Lapa, né? Muito obrigado aí, Alessandra, pela sua presença conosco nesta live. O Ismael Madureira está aqui conosco também. Muito obrigado, Ismael. A Control, a empresa Control, está aqui conosco também, inclusive aproveitando para fazer um merchan. Nós estamos aqui direto do escritório da Control para transmitir essa live para vocês. Está aqui até a propaganda, né, da Control. Então, a empresa Control está aqui marcando também a sua presença. Nosso irmão Samuel Agnello está aqui conosco também. Muito obrigado, irmão Samuel. A Mazé de Tanhaçu também está aqui conosco. Noemi Almeida, marcando presença aqui. Boa noite, Noemi. Seja bem-vinda. A Priscila Menezes, minha digníssima esposa, está aqui também. Muito obrigado a presença de todos vocês. Que Deus possa estar com vocês, que possamos ter uma live muito importante e de bom proveito para a nossa saúde. Nós temos a presença aqui do Dr. Márcio Wendel, que carinhosamente atendeu o nosso convite para falar sobre saúde nesta noite, tá bom? Então, vão compartilhando o link da live, para que mais pessoas possam vir se achegando. Nós queremos também avisar que vocês podem colocar aí suas perguntas no chat, que você queira perguntar aí para o Dr. Wendel, vocês coloquem aí no chat, que tipo de dieta, seu tipo sanguíneo, coloque aí o seu tipo sanguíneo para que, então, o Dr. Wendel possa estar passando aí algumas informações de saúde para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí no chat, que nós estaremos nos interagindo e respondendo a todas as suas perguntas. Antes de nós iniciarmos, darmos as boas-vindas, né, ao nosso Dr. Márcio Wendel, eu gostaria aqui de passar algumas informações e até pedir que os irmãos e amigos que estão nos acompanhando possam estar fazendo suas preces, orando pelo pastor Davi Paz Silva e também pela sua esposa, e principalmente pela sua esposa, a irmã Alexandrina. Nós tínhamos marcado uma live com o pastor Davi na sexta-feira, mas infelizmente a sua esposa foi acometida aí do Covid-19 e ele não pôde, então, participar. E desde então, ela está internada, a esposa do Davi está internada. Nos últimos dias teve uma melhora, mas a última informação que nós tivemos é que os seus rins voltaram a parar. Tinha voltado a funcionar normalmente, mas aí parou novamente e ela está até fazendo hemodiálise.
Então, quero pedir aí a todos que possam estar orando, intercedendo aí pela saúde da irmã Alexandrine e também pelo pastor Davi, né? Que ele está internado sob supervisão dos médicos para não ter algum problema maior, já que teve contato aí com sua esposa, né? E ele poderia, então, ter pego aí esse vírus, o coronavírus. Então, os irmãos possam estar orando aí pelo pastor Davi Pai Silva e pela sua esposa. E assim que tudo se resolver, eles melhorarem com a ajuda de Deus, então nós iremos marcar a live com a presença aí do pastor Davi Pai Silva, tá bom? Então, vão se achegando a todos. Temos a presença aqui da Eunice Moura, minha sogra, está aqui conosco também. Muito obrigado. O Danilo Maia, a família Maia está aqui. Muito obrigado, Danilo, pela sua presença. Sempre que pode, também marca a presença aqui nas nossas lives. Tarcísio Maia está aqui também conosco. Muito boa noite, Tarcísio. Seja bem-vindo. Então, você que é novo aqui, que você ainda não se inscreveu, então aproveita a oportunidade, se inscreva, deixe o seu like. Nós estamos com a meta de chegar aos 1.000 inscritos. Falta pouco, nós já estamos em 912 na última vez que eu fiz a contagem. Então, falta aí 88 inscritos para chegarmos, então, à nossa meta de 1.000 inscritos. Então, ajude aí a batermos esta meta e chegarmos aos 1.000 inscritos. Vão compartilhando, vão divulgando, para que mais pessoas, então, possam conhecer o conteúdo deste canal, tá certo? Então, neste momento, eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado dessa noite, Dr. Márcio Wendel. Boa noite, irmão Márcio. Deus abençoe. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, se disponibilizado para estar aqui para falar sobre saúde. Seja bem-vindo a este canal. Muito obrigado. Boa noite, querido Eliabe Menezes, querido irmão. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão neste momento nos assistindo. E também quero mandar um abraço, um alô especial aí à minha querida aluna do mestrado de Bom Jesus da Lapa, a professora Alexandra Vaz, que está aqui conosco nesta noite, né? Muito obrigado aí por sua presença e agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre saúde, que é um dos assuntos que eu gosto de falar, né? Estou às ordens. Muito bem. Algumas pessoas aqui, doutor, já colocaram até o tipo sanguíneo, né? Temos aqui muito A positivo. A positivo, temos B negativo. Então, você que tem esses tipos de sangue, fique atento que o doutor, no caso, Márcio Wendel, vai abordar, né? De acordo com o seu tipo sanguíneo, qual a dieta para que você tenha uma melhor saúde e até possa combater, né, de uma forma mais eficaz essa pandemia que estamos vivendo, que no caso o coronavírus. Isso mesmo, doutor Wendel? Exatamente. Antes de adentrarmos no assunto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu currículo, apresentar um pouco o meu currículo na área de saúde só. Vou deixar a área de educação para outra oportunidade. Eu sou bacharel em medicina tradicional natural, também bacharel em naturologia clínica, sou especialista em homeopatia clínica aplicada, pós-graduado em fitoterapia clínica e funcional, mestre em bioquímica nutricional, doutor em ciências da saúde e psicanálise clínica e recentemente concluí o pós-doutorado em neuropsicologia clínica hospitalar. Então, diante de toda essa conjuntura aí de formações na área de saúde, além das formações na área de educação, a gente vem trabalhando aí há quase 2 anos, eu venho desenvolvendo, pesquisando, inclusive foi um dos temas da minha tese do pós-doutorado em neuropsicologia, a questão da dieta do tipo sanguíneo associada ao perfil psicológico de cada grupo sanguíneo. E, Eliade, eu tenho percebido durante esses quase 10 anos que eu venho pesquisando sobre isso, que o nosso tipo sanguíneo, ele fala muito sobre a nossa saúde e revela também a nossa enfermidade. E dentro da homeopatia clínica, que é a minha formação, especialização na área da saúde, a gente vem trabalhado com a dieta do tipo sanguíneo para aqueles pacientes que querem perder peso, né, e tantas outras patologias. Porque às vezes as pessoas pensam que o homeopata clínico é só para perder peso, não é. Então, diante das minhas investigações, eu decidi fazer um acompanhamento
clínico nutricional com os pacientes através do tipo de sangue de cada um. Independente se o seu fator RH é positivo ou negativo, isso não vai interferir muita coisa. O que vai interferir ou adequar é realmente o grupo sanguíneo ao qual você participa. Ou se você é do grupo A, do grupo O, AB ou do grupo B. É isso que a gente tenta trabalhar, utilizando, claro, as técnicas da homeopatia clínica e também da medicina natural como um todo. Muito bem, então tá aí. Quando eu vi pela primeira vez até o seu currículo, né, que você falou aí, realmente eu fiquei impressionado. Falei, deve ter mais de 40 anos para dar tempo fazer tudo isso, no mínimo, né? Você começou, no caso, a estudar desde cedo, ou desde quando teve essa paixão pela área de saúde, principalmente a área homeopata? Certo. Eu tenho 39 anos de idade, né? Apesar de ter esse rostinho de 30 e corpinho de 25, né? Nossa. Mas eu estou com 39 anos, não estou tão jovem assim. Mas, na verdade, eu comecei a estudar medicina natural quando eu conheci a igreja a qual faço parte, né? Adventista Movimento de Reforma. Mas eu entrei na faculdade aos 15 anos. Eu concluí o ensino médio aos 15 e a minha primeira faculdade foi informática, foi processamento de dados. Primeira turma da Universidade Federal de Sergipe. Depois, quando eu me formei em 2001, eu entrei numa pós-graduação em Química Orgânica, que é minha paixão também, área de manipulação. Aí foi quando eu conheci a igreja, né? Entrei no ano 2000, conheci o movimento de reforma, tornei-me vegetariano. Então, de 2004 em diante, comecei a estudar, a trabalhar, associado, claro, à educação, que eu não largo de jeito nenhum, que minha paixão sempre foi também a docência. Comecei a trabalhar nessa área de saúde natural. Aí foi quando eu, por questões médicas, em 99, o médico me aconselhou a não usar mais carne, porque eu poderia morrer. E aí, quando eu conheci a igreja em 2000, começou a surgir essa paixão da pesquisa na área de saúde, associado sempre à área de educação, à área de docência. Então, eu sempre fiz 2 cursos ao mesmo tempo, né? Fazia curso em um horário, curso em outro. E hoje, como a gente tem essa facilidade aí dos cursos online, mais ainda, né? Aí eu fui para fora do país, onde eu fiz mestrado e doutorado lá, o pós-doutorado também fora do país, foi em Vancouver, no Canadá. E até hoje eu continuo aí pesquisando e trabalhando aí na área de saúde também, associado à educação, que é algo que eu não vou largar não, só quando eu bater a caçuleta. E no caso, pretende ter outras especializações, continuar estudando alguma área, ou quietou mesmo e só vai na prática agora? Não, eu continuo na prática, mas eu tenho a intenção de fazer odonto, a faculdade de odonto, e me especializar na área de bucomaxilo, que é uma área também que eu sou apaixonado. Mas isso aí eu acredito que eu devo deixar para 2021, porque eu já iniciei um pós-doutorado também em educação, então eu vou primeiro terminar o pós-doutorado para depois iniciar, quem sabe, uma outra graduação, né? A minha 4ª graduação em odonto. Não sei, vamos ver. Por enquanto a gente vai estar aplicando aí um pouco do conhecimento que a gente adquire, mas eu sempre tive uma paixão também para a área de odontologia, porque a odontologia diz muito também da sua saúde e da enfermidade, né? Inclusive, questão de vinculação com a coluna cervical, tem todo um aparato, né? Saúde como um todo. Mas, por enquanto, isso é plano para 2021 ainda. Vamos curtir o restinho aí de 2020 e tentando ajudar as pessoas, principalmente com esse problema mundial que nós estamos enfrentando aí, que é esse novo coronavírus, que é desconhecido. E como cientista na área de educação e de saúde também, eu acredito que nós vamos conviver com este problema, pelo menos em nível de Brasil, nos próximos 5 anos. Ainda que se tenha uma vacina, inclusive tem vários especialistas em homeopatia estudando sobre isso também, inclusive um professor meu está em Harvard estudando alguma técnica homeopática para vacina, mas mesmo que tenhamos, nós vamos conviver com esse problema ainda por um bom tempo. Então, enquanto a vacina não chega, e também quando ela chegar não será acessível a todos, isso é bom deixar bem claro, a gente vai trabalhando, prevenindo e tratando as pessoas através da medicina natural, baseado também no tipo sanguíneo.
Muito bem. Que é um processo, né? Como foi uma doença, né? Um vírus que surgiu e pegou, acho que todo mundo de surpresa. Então, leva um tempo até ter a vacina, depois da vacina passar para as pessoas. Então, realmente é um tempo, né? A gente não tem como aí determinar quando isso vai acabar, quando vai ser realmente controlado, né? Pode ser até amenizado, mas controlado de fato, eu acho que realmente vai durar um bom tempo. A gente tem que aprender a conviver com essa doença. Muito bem. Só um detalhe, você trabalha nas suas duas áreas, tanto na parte de saúde, quanto também na parte educacional, né? Você leciona e também atende hospital, faz plantões, como é que é essa? Você divide seu tempo aí, né? Atendo em hospital, atendo em clínicas particulares e na área da docência eu trabalho com instituições fora do Brasil, né? Nível de mestrado e doutorado, na área de pesquisa e na área de extensão. Aí eu divido meu tempo entre uma e outra, mas eu costumo dizer que hoje eu sou 70% educação e 30% saúde, né? Porque o nosso tempo é meio escasso. E como eu trabalho com pesquisas, tanto educacional quanto na área de saúde, então a gente acaba não tendo muito tempo para dedicar-se à área clínica, né? Todos os dias, por exemplo, atender. Nesses últimos 4 meses, quando começou aí esse problema do coronavírus, eu tenho feito o atendimento online, né? Tenho atendido um grande número de pacientes que eu já tenho através da consulta online, né, da chamada telemedicina. E na educação eu estou da mesma forma, estou trancafiado aqui em casa e atendendo os meus alunos do mestrado e doutorado, os alunos do mestrado em psicologia e também o polo que nós temos em Bom Jesus da Lapa, um polo presencial da UniBPA, onde nós temos lá turmas de fisioterapia, farmácia e nutrição. Mas como o curso ele é semi-presencial, os alunos estão tendo as aulas online, pelo AVA, e a gente está fazendo esse acompanhamento pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Zoom, enfim, a gente está se reinventando mesmo, né, nessa área aí. Usando a tecnologia, né, para poder... Exatamente, temos que usar a nosso favor. A nosso favor. Muito bem, muito obrigado, então, a presença aí de todos os nossos irmãos, amigos. A Paty Bonfim está aqui conosco, muito boa noite. Tipo sanguíneo dela colocou A positivo. É impressão minha ou é A positivo? Né? O meu também é A positivo, né? Parece que é uma maioria ou eu estou enganado ou é coincidência o pessoal do chat está mais aqui nesse A positivo? Possa ser que seja até uma coincidência, mas o sangue mais comum que nós temos em nível de Brasil ainda é o sangue O. Na verdade, se a gente for buscar a história dos grupos sanguíneos, o sangue A, na verdade, ele é uma ramificação do sangue O. Vou voltar alguns séculos atrás aí. O sangue O é o sangue daquele pessoal que é muito carnívoro. É o pessoal que adapta-se muito bem ao consumo de carne. Então, desde a época lá dos vikings, né, na Noruega, na Dinamarca, aquela região ali da Europa. Então, esses vikings, como eles viajavam de país em país para conquistar território, eles chegaram a uma região em que não se tinha mais carne para comer. Né? E muitos até chegaram a praticar até o canibalismo, quando os amigos eram mortos em combates, por exemplo, eles acabavam comendo as carnes. Chegou-se um momento que eles precisavam mudar a dieta deles. E começou agora a cultivar a agricultura. Começou a comer frutas e verduras. Então, a gente diz que o sangue A é uma ramificação do sangue O, que é carnívoro. O sangue A já é um sangue mais agricultor. Tanto é que o pessoal do sangue A, eles se adaptam muito bem à dieta vegetariana e à dieta vegana. O sangue O, nem tanto. Quando uma pessoa portadora do sangue O decide, por exemplo, mudar o seu estilo de vida para uma dieta vegetariana, ou ovo-lacto-vegetariano, ou até mesmo vegana, ele precisa ter um acompanhamento nutricional, nutrológico, muito grande, porque ele pode ter algumas perdas. E aí é onde entra aquele cuidado, onde você vai adaptar a sua dieta de acordo com o seu tipo sanguíneo. Mas, curiosamente, apesar de termos a maioria das pessoas nos assistindo sangue A,
O sangue A ele tem algumas particularidades, independente de ser fator RH positivo ou negativo. O sangue A é aquele tipo sanguíneo que, além de adaptar-se à dieta vegetariana, é necessário que eles consumam mais carboidratos do que pessoas do sangue O, por exemplo. E uma dieta menor em gorduras. Então, pessoas portadoras do sangue A adaptam-se muito bem a uma dieta de carboidratos, mas precisa ter cuidado com a dieta de gordura, ao contrário do sangue O, que precisa eliminar quase que por completo os carboidratos e se adaptam muito bem a uma dieta gordurosa. Agora, aliás, curiosamente, aqui no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia, de cada 10 pessoas que contraem o câncer aqui no Brasil, ao menos 4 delas são portadoras do sangue A. Então, nós temos aí uma incidência de 40%, exatamente, uma incidência de 40% de pessoas portadoras do sangue A, onde tem uma predisposição a mais de ter câncer do que outros. Claro que câncer específicos, né? Porque pessoas portadoras do sangue A, dentro do seu mapeamento genético, eles têm uma predisposição a acumular tumores muito grandes. E aí precisa ter cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns artistas muito conhecidos que são portadores do sangue A e tiveram problema de câncer. Ana Maria Braga, que já teve por 2 vezes, já passou pela terceira. Tivemos o ator Reinaldo Giannichini, também do sangue A. A ex-presidente Dilma Rousseff, do sangue A. E alguns outros artistas aí também portadores do sangue A. Agora, relacionado ao fator RH positivo ou negativo, o pessoal que são portadores do sangue A, fator negativo, RH negativo, tem ainda mais predisposição a acumular tumores do que as pessoas do sangue A positivo, principalmente o câncer do intestino grosso. Você tem uma ideia? Ano passado, foram registrados aqui no Brasil mais de 56 mil novos casos de câncer do intestino grosso. E destes, 62% eram mulheres, para você ter uma ideia. Então, a mulher tem uma predisposição maior de ter câncer intestinal do que o homem. E de cada 10 pessoas do fator RH A negativo, 6 eram do sangue A negativo que contraíram o câncer do intestino grosso. Por isso que as pessoas do sangue A que decidem adotar uma dieta vegetariana precisam ter muito cuidado, porque vai precisar eliminar da sua dieta muitos alimentos que costumeiramente usavam, e aí o seu próprio corpo vai entrar em um processo metabólico muito grande. Então, precisam ter cuidado para adaptarem-se à dieta vegetariana. Muito bem, então tá aí. Já começou algumas dicas aí, importante nós estarmos atentos, principalmente aqueles que são vegetarianos ou pretendem ser, né? Para poder não correr esse risco. Porque às vezes muita gente, não, vou abandonar a carne e pronto. Na realidade, tem que ter uma sabedoria para não ficar doente. Equilíbrio. Nós queremos aqui agradecer a presença de mais pessoas que estão se achegando. Renata Maia está aqui conosco. Muito obrigado, Renata. Ela colocou aqui que o dela é O positivo. Nós temos aqui nosso irmão Reinaldo, lá dos lados. Muito obrigado, irmão Reinaldo. Sempre que pode, também estar aqui conosco nas nossas lives. Rejane Souza Correia está desejando parabéns aqui, ó, amigo doutor Márcio Wendel. Rejane Souza Correia. Aí, ó. E nós temos também aqui o nosso irmão Hamilton Almeida. Ele colocou aqui, deixa eu até... Parabéns, Eliabe, por convidar essa figura, eu admiro bastante. Ele gosta muito de você, irmão Hamilton. Você teve uma presença... Um abraço para ele. Você teve uma passagem rápida aqui, né, em Itabuna, e muitas pessoas daqui falam muito bem, gostaram muito de sua pessoa, principalmente aqueles que você pagou o pastel, né, no sábado à noite. Então, tá aí. Foi em 1950. Tem tempo. Então, muito obrigado a presença de todos vocês. Antes de nós passarmos aqui a palavra e a palestra de fato para o Dr. Márcio Wendel, eu gostaria de compartilhar com vocês as nossas próximas lives. Eu vou colocar aqui na tela. Então, estar aqui, ó, na próxima sexta-feira,
nós teremos aqui a presença do pastor Jeremias Rocha, vai falar sobre considerações sobre um Deus trino, sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Será que existe a Trindade? São 3 pessoas? É uma só? Como é que funciona a Trindade? Então, você não pode perder esta live importante na sexta-feira, às 6h30 da tarde, com o pastor Jeremias Rocha. E na próxima terça-feira, de hoje a 8, nós teremos a presença aí do Marcos Pedrazas, que ele vai falar sobre a idolatria do louvor. É um assunto que ele domina bastante, muito entendido, faz parte de um trio, faz parte também aí de um coral lá no Rio de Janeiro, e vai trazer, então, muitas informações importantes sobre esse assunto, a idolatria do louvor. Então, se você gosta de música, não perca esta live na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, tá bom? Então, neste momento, nós queremos passar a palavra para o Dr. Márcio Endel, que possa nos explicar a respeito deste assunto. E fique à vontade, possa discorrer aí da sua maneira. E, na medida do possível, nós iremos aí anotar as perguntas das pessoas do chat. E no final, então, da palestra, nós iremos interagir para responder a todas elas. Então, pode colocar aí, pessoal, no chat as suas perguntas. Se você também não é inscrito, aproveitando, se inscreve aí, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para fortalecer o nosso canal. Doutor Wendel, é contigo a palavra, pode ficar à vontade. Muito bem, mas se precisar, só me interromper e pode fazer as suas considerações aí também, certo? Que eu não gosto de conversar sozinho, não, apesar de conversar demais. Bom, gente, é o seguinte, então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da dieta do tipo sanguíneo, mas eu quero fazer uma associação aqui ao momento de saúde que nós estamos vivendo em nível mundial. Quando começou-se o problema aí do novo coronavírus, as pessoas ficaram muito preocupadas, inclusive os nossos queridos vegetarianos, né, uma classe de pessoas vegetarianas, são mais de 11 milhões de brasileiros hoje que têm uma dieta vegetariana, ficaram preocupados por um simples aspecto, a questão da imunidade ou do sistema imunológico. Nós sabemos que o COVID ele atinge em primeira instância o sistema respiratório do paciente, mas ele só vem a atingir o problema respiratório do indivíduo porque o seu sistema imunológico já está em defasagem. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Eu posso dizer para vocês que dos quase 220 milhões de brasileiros que nós temos, eu acredito que milhões de brasileiros já devem ter, sim, o vírus, mas este não foi desenvolvido porque o seu sistema imunológico está em perfeito estado, o seu mecanismo de defesa está em perfeito estado. A partir do momento que esse sistema imunológico ele tiver uma queda, automaticamente os sintomas específicos do Covid-19 irão aparecer. Então, nesse momento, as pessoas ficam muito preocupadas. E aí, o que é que eu faço para aumentar a minha imunidade? Eu vi lá no Dr. Google, no Dr. YouTube, que tal coisa é boa para tal coisa. Sim, existem muitas matérias, muitos artigos interessantes falando que você pode ou não usar. Mas, dentro de uma abordagem homeopática, que é o que eu me proponho a trabalhar, já trabalho com homeopatia há 15 anos, e dentro da dieta do tipo sanguíneo, o que é que acontece? Para que vocês possam entender. Eu sempre brinco com os meus pacientes, meus alunos, e falo o seguinte: os dedos das nossas mãos não são iguais, não é verdade? Não são. Automaticamente, não existe um mapeamento genético e um mapeamento celular igual, idêntico. Ainda que eu seja sangue A positivo, e o LAB, como falou, é sangue A positivo, mas ele tem células específicas, distintas, assim como a nossa íris, dos nossos olhos, assim como a nossa impressão digital, o nosso DNA é da mesma forma. As nossas células genéticas, elas são totalmente distintas. Eu tenho um mapeamento genético diferente do LAB, que tem o mesmo tipo de sangue que eu. Consequentemente, quando eu descubro o meu tipo sanguíneo, eu vou observar que existem coisas que o meu sangue adapta-se muito bem e outras nem tanto. Vejam só, quando eu
em 1999, eu fui diagnosticado com um problema sério de estômago. Pra vocês terem uma ideia, eu já tinha feito, na época, 9 endoscopias digestivas e os médicos não descobriram o que era que eu tinha. Aí um médico de São Paulo, amigo da médica da escola que eu trabalhava em Aracaju, ela me indicou esse senhor, ele me procurou e ele disse para mim o seguinte, ele me deu um ultimato. Ele disse, professor, ou o senhor deixa de comer carne ou o senhor vai morrer. Por quê? Eu nunca fui muito carnívoro, mas eu, como era estudante, universitário, dava aula o dia todo, trabalhava o dia todo, então eu tinha uma alimentação muito ruim. Então, ele disse que eu precisava deixar de comer carne o mais rápido possível, senão eu poderia vir a óbito. Fui fazer a dieta que ele me passou, né, o tratamento natural que ele me passou. Foi quando, no ano 2000, eu conheci a igreja a qual eu pertenço, a Igreja Adventista, Sétimo Dia Movimento de Reforma, e gostei do estilo de vida que a igreja nos apresenta, né, um estilo de vida, uma mudança dos hábitos alimentares. E eu comecei a pesquisar que realmente algumas coisas que eu sentia na minha vida, no meu dia a dia, tinham um efeito fantástico. Eu não sei se vocês que estão aí me assistindo do Sangue A são igual a mim, são apaixonados por leite, manteiga, queijo, ovos. Eu gosto de todos esses alimentos. Mas para o nosso tipo sanguíneo, o tipo A, não é legal. Então, as pessoas portadoras do sangue tipo A, elas precisam, o mais rápido que puderem, ir aos poucos eliminando esse tipo de alimento da sua dieta. Por quê? Porque não faz bem para a nossa saúde, para o nosso corpo. Por exemplo, se eu consumir leite durante uma semana, as minhas amígdalas inflamam. Automaticamente eu vou ter uma crise alérgica muito grande, rinite, sinusite. Aliás, a maioria das pessoas que são intolerantes à lactose, inclusive, também são pessoas portadoras do sangue A. Eu vou dar o exemplo aqui da minha filha, tem 10 anos, a Ana Júlia. Ela é sangue A positiva, ela é intolerante à lactose. E a intolerância dela é 4 vezes mais que o normal. E só foi descoberto isso depois de 1 ano e meio. Depois de muitos exames, de muito gasto muito pediatra para poder identificar. Então, as pessoas portadoras do sangue A, apesar de conseguirem se adaptar muito bem à dieta vegetariana, como eu falei, ou até mesmo à dieta vegana, precisam saber substituir, não somente do sangue A, como dos outros tipos sanguíneos. Veja que coisa interessante. Os laticínios são consumidos no Brasil. O Brasil é o segundo país no mundo em que consome mais laticínios. Só perde para a China, porque tem 1,4 bilhões de habitantes. Imagine que o Brasil ganha dos Estados Unidos em consumo de laticínios no mundo. E a maioria das alergias, por exemplo, estão associadas ao uso excessivo desses alimentos que supostamente, né, a gente popularmente chama de alimentos. Então, pessoas portadoras do sangue A já têm essa predisposição em ter muitos problemas de saúde, alergias, né, sinusite, rinite, cefaleias, enxaqueca. Se essas pessoas eliminarem ou reduzirem o consumo dos laticínios, já vai ajudar em muita coisa. As mulheres, por exemplo, do sangue A, têm uma predisposição a ter problemas estomacais e também problemas intestinais. Pode observar, se conseguir reduzir ou eliminar o uso desses alimentos, que para nós são alimentos nocivos para o grupo A, já vai resolver muitos problemas de saúde. E, consequentemente, quando você elimina, o seu sistema imunológico está em perfeito equilíbrio. Veja que coisa interessante. Deus ele é perfeito na sua bioquímica nutricional, na sua arquitetura nutricional. Quando a gente nasce, o leite materno, ele obrigatoriamente deve ser adicionado à dieta da criança até os 6 meses de vida. A partir do 7º mês, você começa a acrescentar outros alimentos na dieta da criança. Mas, se você tiver, você pode consumir, pode conceder esse leite materno ao seu filho até os 2 anos de idade. Eu, particularmente, não indico muito isso, porque fica o menino cheio de dente na cara e puxando lá os peitos da pobre da mãe, né? Mas, se tiver, pode dar até os 2 anos de idade. Não é nenhum problema. Você vai observar que a criança vai ficar bem nutrida, bem forte, né? Vai servir para a constituição dos dentes, dos ossos. Mas passou dos 2 anos de idade, aí sim, você é, entre aspas, obrigado a consumir o leite
animal dos 2 até os 7 anos de idade. Porque se você também não consumir, mesmo que você seja do sangue A, lá na frente você vai ter uma certa carência de cálcio e de tantas outras vitaminas. Passou-se dos 7 anos de idade, que já entra no primeiro ciclo de vida nosso, você já pode começar a adicionar na sua dieta os famosos leites vegetais, que a gente popularmente chama de leite, mas que o nome correto não seria leite, porque quem dá leite é mamífero. Seria, no caso, extrato. Então, o leite de soja, o extrato de soja, o extrato de aveia, o leite de amêndoa, de castanha, de arroz, que hoje está sendo muito utilizado. Então, quando você muda a sua dieta, mesmo que você não seja do sangue A, mas o outro tipo sanguíneo, dos 7 anos em diante, você usando esses leites vegetais, esses extratos vegetais, você não vai ter deficiências vitamínicas, principalmente se você for do sangue A. O sangue B é o único sangue que se adapta muito bem aos lacinhos, até a fase adulta. Mas o sangue A, o sangue O e o sangue AB, eles precisam dar uma trabalhada nessa redução desses laticínios aí. Então, eu quero falar com vocês aqui, por etapas, sobre cada sangue, porque é muita coisa e não dá para a gente falar em pouco tempo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre o sangue O. Não sei se tem alguém aí nos assistindo do sangue O, do grupo O. Como eu disse anteriormente, essa turma aí do sangue O tem uma resistência muito grande ao consumo de carne. Pode comer carne, isso eu falo para pessoas que são do sangue O, que não são vegetarianas, não têm outro estilo de dieta. Então, se adaptam muito bem. A Renata Maia está dizendo que era do sangue O positivo. Perfeito. O que é que vai acontecer, então, com essa pessoa do sangue O? Ela se adapta muito bem a uma dieta rica em proteína, como eu disse anteriormente, porém, a dieta dela precisa ser pobre em carboidrato. Ou seja, massa você precisa reduzir o máximo que puder. Por quê? Porque esse excesso de carboidrato vai lhe trazer esse ganho de peso, não é de massa muscular. Você vai engordar muito, você vai ter muito peso, e isso, consequentemente, vai lhe trazer alguns problemas no futuro, que eu vou dizer um pouco mais à frente. Então, qual é a ideia para as pessoas do sangue O? Eliminar o trigo e a maioria dos grãos. A maioria, não são todos, mas existem alguns grãos que você se adapta muito bem. Ah, mas eu deixei de comer carne, eu sou vegetariano, e agora? Tem que eliminar os grãos. Quais os grãos que eu posso utilizar, sendo sangue O ou positivo ou negativo? Você pode utilizar tranquilamente a ervilha fresca, a lentilha e, com parcimônia, o grão de soja. Em relação aos feijões, você pode se adaptar muito bem ao feijão verde, que é conhecido como feijão de corda. Você pode se adaptar muito bem ao feijão branco e um pouquinho do feijão preto, porque pode também acumular gases intestinais. As pessoas do sangue O positivo, por exemplo, elas adaptam-se muito bem nos exercícios aeróbicos vigorosos, ou seja, pessoas do sangue O podem fazer atividades físicas mais pesadas. Elas se adaptam muito bem a esse tipo de atividade física. Claro que com um profissional adequado lhe orientando. Não é porque você é do sangue O, eu vou na academia hoje, eu vou fazer 200 flexões. Você vai dar um custiquinho na tripa, bater a caçuleta lá na academia. Não é assim. Mas as pessoas do sangue O se adaptam muito bem a atividades físicas mais fortes, e isso ajuda até a eliminar também o estresse, porque as pessoas do sangue O, elas têm uma tendência a serem um pouco mais ansiosas e estressadas do que os outros grupos sanguíneos também. Então, o pessoal do sangue O precisa ter cuidado com algumas coisas. Os fatores para úlceras e doenças inflamatórias como a artrite têm um aumento muito elevado se você não fizer uma dieta alimentar baseada no seu tipo sanguíneo. Existem até alguns cientistas aqui no Brasil querendo quebrar essa ideia da dieta do tipo sanguíneo, mas não há como se fazer isso, porque é uma dieta que já se é falada na Europa e na Ásia há mais de 200 anos, e veio aqui para nós, aqui para a América, há pouco mais de 60 anos, e já tem diversas pesquisas científicas informando que se você tiver uma dieta equilibrada e adequada, baseada no seu tipo sanguíneo, você vai ter longevidade.
E se você, de repente, vier a contrair, adquirir alguma enfermidade, alguma patologia, se você fizer um tratamento também alimentar baseado no seu tipo sanguíneo, você também terá uma qualidade de vida melhor e uma longevidade melhor. Então, pessoas do sangue A, fiquem atentas a essas questões, que as úlceras e as doenças inflamatórias como artrite têm uma incidência muito alta se você não trabalhar com a sua alimentação de acordo com o seu tipo sanguíneo. Aí vocês podem perguntar, então quais são os alimentos, qual é o tipo de dieta que eu posso estar utilizando para eu que sou do sangue O? Aí você tem que me procurar em particular para eu poder lhe falar, porque são vários alimentos em cada faixa etária, em cada cadeia específica. Mas eu só estou dando aqui uma explanação por alto, tá certo? Bom, vou voltar aqui um pouquinho a falar do sangue A. Eu já falei muita coisa, mas eu só quero reforçar, dizer que o sangue A é um sangue que adapta-se muito bem à dieta vegetariana. Alguns pacientes vêm até mim e perguntam o seguinte, doutor, entre a dieta vegetariana e a dieta vegana, qual é a melhor? Veja só, a dieta vegetariana, ou a alimentação vegetariana, o estilo de vida vegetariano é ciência. Inclusive tem um livro que eu sempre indico para as pessoas, do Dr. José Navarro, que fala sobre vegetarianismo e ciência. É um médico peruano, médico adventista, que estudou por mais de 20 anos a alimentação vegetariana. Então, o vegetarianismo, ele é uma ciência. Ele veio de lá do Éden. Quando Deus falou lá em Gênesis 1:29, ele já determinou quais os alimentos que a humanidade podia comer, em Gênesis 1:29. Então, o vegetarianismo é uma ciência. O veganismo, eu particularmente, como cientista e como crítico da área de saúde, eu vejo o veganismo como um estilo de vida que as pessoas querem. Claro, existem muitas pessoas que se adaptam muito bem ao veganismo, mas eu particularmente eu não tenho como aderir ao veganismo, porque por trás do veganismo existe uma certa filosofia de vida que pode misturar muito com ciência com religião, e essa não é a nossa intenção aqui, misturar ciência com religião. Não é. Então, entre o vegetarianismo e o veganismo, eu sempre falo para o meu paciente, se você quer ser um vegano, você precisa preparar o seu corpo para receber essa proposta. Não somente o veganismo, como o vegetarianismo também, porque o seu corpo vai entrar em transformação, como os outros tipos sanguíneos também. Então precisa ter cuidado quando, quanto e como fazer. E procurar, evidentemente, um profissional responsável para poder estar lhe orientando. Porque vai chegar um momento, se você mudar a sua dieta drasticamente, o seu corpo vai receber transformações, assim como a sua mente também vai receber transformação, vai ter mudanças drásticas. Então, eu sempre digo que quando o paciente ele vem nos procurar para ter uma mudança nos seus hábitos alimentares, é aquela velha frase que Hipócrates, o pai da medicina, ele dizia: antes de você fazer um tratamento com uma pessoa, procure saber deste paciente se ele está disposto a deixar aquelas coisas que faz mal. Porque se ele não estiver disposto a deixar aquilo que faz mal, já não é interessante fazer esse acompanhamento. Porque as pessoas querem, por exemplo, ter saúde, mas não querem deixar aquilo que lhe faz mal. Então, para as pessoas do sangue A, precisa ter uma alimentação rica em carboidratos e pobre em gorduras. Mas atenção, esses carboidratos também precisam ser utilizados com muito cuidado. E de preferência aqueles carboidratos, aquelas massas integrais. Porque as massas brancas, que não tem fibra, não tem proteína, não tem praticamente vitamina alguma, vai ser somente mais uma bomba relógio que você vai estar utilizando no seu organismo. Então, pode-se utilizar uma dieta rica em carboidratos, mas saber que tipo de carboidrato você vai utilizar também. As pessoas do sangue A, elas precisam fazer exercícios físicos mais moderados, como a yoga, o golfe ou até mesmo meditação. Que isso ajuda, inclusive, na questão da ansiedade, porque as pessoas do sangue A, do grupo A, elas são um pouco ansiosas também. Eu já fui muito ansioso, hoje eu consigo controlar. Mas eu, particularmente, eu não conseguiria fazer uma atividade física como yoga, como golfe, que você fica ali paradinho. Eu não tenho muita paciência, porque eu sou ligado no 220 e eu sou um pouco hiperativo. Então, para mim, eu já tenho que adaptar a minha atividade física
a minha realidade. E uma outra coisa interessante também, a maioria das pessoas do sangue A são sedentárias, não gostam de fazer atividade física. E quando faz uma atividade física um pouco mais, digamos assim, avantajada, logo sentem. Sempre, né? Por isso que a gente diz que as pessoas do sangue A precisam fazer atividades físicas com moderação. Não é o mesmo tipo de atividade física das pessoas do sangue O, por exemplo, que tem um pouco mais de resistência. Essas atividades físicas moderadas ajudam, como eu disse, a eliminar o estresse, a ansiedade e tantos outros problemas de ordem emocional. Porém, tem um detalhe que eu comentei logo na introdução aqui. As pessoas do grupo A precisam ter cuidado porque os fatores de risco para câncer e doenças cardiovasculares aumentam muito. Então, a maioria das pessoas do sangue A podem adquirir qualquer tipo de câncer, sim, suas células podem adquirir, se você não tiver uma dieta baseada no seu tipo sanguíneo. É como eu disse, a maioria das pessoas que contraem câncer, por exemplo, do intestino grosso, são do sangue A. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio mapeamento genético, o próprio código genético e, consequentemente, as pesquisas que são feitas sobre isso aí, certo? Então, para a gente que é do grupo A, é muito fácil nós termos problemas de estômago, azia, uma má digestão, refluxo gastroesofágico. As pessoas do sangue A têm uma facilidade muito grande de ter outros tipos de tumores e, consequentemente, doenças cardiovasculares. Por exemplo, eu tenho um paciente do sangue A que a gente começa a trabalhar com o processo de desintoxicação, que a gente chama de desintoxicação orgânica. De repente, eles começam a aparecer furúnculos no rosto, né, caroços nas partes do corpo. Elas ficam desesperadas. Isso é o quê? É o mecanismo de defesa do seu organismo, do seu sistema imunológico, está começando a reagir, a fazer o processo de desintoxicação. E, consequentemente, isso vai jogar para a pele. Então, precisa ter cuidado, porque as pessoas do sangue A têm uma predisposição genética a acumular tumores mais do que outras. A maioria, por exemplo, das mulheres que têm endometriose, que têm cólicas no período menstrual, que têm cistos no útero, no ovário, são pessoas portadoras mais do sangue A do que qualquer outro tipo sanguíneo também, certo? Vamos falar um pouquinho aqui do pessoal do sangue B. Não sei se tem alguém aqui do sangue B, mas o pessoal do sangue B deve ter uma dieta mais variada dos outros tipos sanguíneos. Com a inclusão, claro, de carne, para quem usa, evidentemente, porque o sangue B é o único tipo, como eu falei, de sangue, que adapta-se muito bem aos derivados da carne, aos laticínios, além da própria carne. Então, se você é do sangue B e você decidiu mudar a sua alimentação, você decidiu tornar-se vegetariano ou até mesmo vegano, automaticamente você precisa eliminar esse uso da carne, que o seu sangue adapta-se muito bem, e, consequentemente, eliminar o uso dos laticínios. O que vai acontecer? Seu corpo ele vai sofrer algumas, que a bioquímica nutricional chama de mutações nutricionais, vai sofrer sim. Então, nesse sentido, você precisa sempre de um profissional para poder estar lhe orientando a como você mudar a sua dieta. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer, por exemplo, de pessoas do sangue A ou até mesmo do sangue B que tornou-se vegetarianas terem aí uma carência muito grande com o passar do tempo da vitamina B12, por exemplo, e de outros tipos da vitamina do complexo B. Então, precisa ter muito cuidado também, porque ainda existe muito daquele mito de que os vegetarianos e veganos podem ter uma deficiência aí da vitamina B12. Isso é um outro assunto que suscita uma outra questão, uma outra problemática também. Existem algumas controvérsias, mas existem casos, sim, de pessoas do sangue A e do sangue B que mudaram o seu estilo de vida, mudaram a sua dieta nutricional, tornaram-se vegetarianos e veganos, e chegou um tempo que ficaram, sim, com a carência de B12 e de outras vitaminas. Por quê? Porque perdeu-se esse depositário, né, de vitamina por conta dos alimentos carnes e, consequentemente, dos derivados animais, certo? Bom, as pessoas do sangue B também precisam fazer exercícios moderados, como nadar e também caminhar. Não pode fazer exercício físico muito forte, porque pode sofrer consequências graves.
O que é que o tipo sanguíneo B pode contrair? Aí vem aquela grande questão que a gente fala agora da própria Covid que nós estamos vivendo aí. Muitas viroses. A maioria das pessoas que gripam com facilidade, que consegue pegar viroses, que eu costumo até brincar dizer que as viroses são a doença do SUS, né? O cara passa 6 anos fazendo medicina e se forma só em virose, né? Que tudo é virose. Então, as pessoas do sangue B, elas têm uma predisposição a contrair viroses mais fácil que outros tipos sanguíneos também. Consequentemente, essas viroses elas vão atacar o sistema nervoso. E aí, o que vai acontecer? Se você não tiver uma dieta baseada no seu tipo sanguíneo, você vai ter esses e outros problemas de saúde também, como um problema muito comum nas pessoas que têm o sangue B, por exemplo, é a esteatose hepática, ou gordura no fígado, e também o problema de hipotireoidismo, disfunções aí na glândula tireoidiana, certo? Já o pessoal do sangue AB, que é a junção do A com a junção do B, o sangue AB a gente costuma dizer que é o receptor universal, ele recebe de todos os tipos sanguíneos, mas só pode doar para ele mesmo. Ele tem a maioria dos benefícios e intolerâncias do sangue A e do sangue B. Então, aquilo que é bom para o sangue A e é nocivo para o sangue A, ele vai ter. Aquilo que é bom para o sangue B, que é nocivo para o sangue B, ele vai ter também. Então, vejam só. Dentro da dieta do tipo sanguíneo, existem 3 tipos de alimentos que a gente sempre fala, que são os alimentos benéficos, que estes funcionam como alimento e como remédio. É aquilo que Hipócrates falou em seus dias, que o teu alimento seja o teu remédio, e o teu remédio seja o teu alimento. Simples assim. Então, nós temos esse grupo de alimentos que são benéficos, todos os tipos sanguíneos têm. Tem aqueles alimentos que são chamados de alimentos neutros, ou seja, pode fazer bem, mas também pode fazer mal. É o que a gente chama na trofoterapia, na medicina natural, de alimentos passáveis, né? Ele é passável, possa ser que você passe mal, possa ser que não. E tem aqueles alimentos que são 100% nocivos, que precisam ser eliminados da dieta. Dá uma dica básica aqui. As pessoas, por exemplo, do sangue A, B, seja positivo ou negativo, não se dão muito bem, por exemplo, com bebidas alcoólicas, principalmente com bebidas fortes, como vodka, como whisky. Elas têm um processo de enxaqueca, de ressaca muito grande e automaticamente vai afetar o fígado dessas pessoas. Então, isso só se sabe quando você faz um estudo mais detalhado do tipo sanguíneo. Por outro lado, as pessoas que fazem parte do grupo AB têm um sistema imunológico mais tolerante. Para que você venha a contrair alguma enfermidade, ou até mesmo alguma virose, você precisou ter desgastado muito o seu corpo para que veio contrair esse problema. Mas você tem um sistema imunológico mais intolerante dos tipos sanguíneos. E aí, consequentemente, dentro dessa realidade que nós estamos falando, a gente precisa estar atento, então, às mudanças metabólicas que o nosso corpo vai sofrer. Mesmo que você não tenha nenhum problema de saúde, mas você decidiu, a partir de hoje, usar a sua alimentação através do seu tipo sanguíneo, o seu corpo vai entrar em uma transformação. Isso é super natural. Vou dar um exemplo básico para vocês. De cada 10 pessoas que fazem a famosa cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia de redução do estômago, o filho do Faustão, por exemplo, da apresentação do apresentador, fez aí no mês passado e já se apresentou aí no público bem mais magro. O que é que acontece? De cada 10 pessoas que fazem cirurgia bariátrica, 7 delas, 70% dessas pessoas, precisam ter um acompanhamento não somente nutricional, mas também psicológico. Por quê? Porque a sua mente, ela entra em parafuso. A pessoa fez a cirurgia bariátrica do sangue A, por exemplo, perdeu ali 40 quilos, mas ela continua se vendo gorda. E aí, consequentemente, precisa se trabalhar com a saúde emocional e mental desse indivíduo, baseado na dieta do seu tipo sanguíneo também. E aí, o que é que vai acontecer? O seu corpo, ele entra em desequilíbrio. A sua mente entra em desequilíbrio. Vocês que estão me assistindo aí, principalmente as mulheres, vamos pensar comigo o seguinte. De repente, tem alguém aí que está falando o seguinte, eu precisava emagrecer 10 quilos. Eliminar 10 quilos.
Beleza. Vamos supor que você conseguiu eliminar esses 10 quilos em uma semana, que para nós, da bioquímica nutricional, é muito grande. O ideal é que você perca entre 4 a, no máximo, 8 quilos mês. Imagine, você perdeu 10 quilos em uma semana. De repente, você se adaptou tão bem com a dieta que o seu metabolismo reagiu e você conseguiu perder 10 quilos em uma semana. Perfeito. Então, imagine a sua foto de uma semana atrás e a foto de hoje com 10 quilos a menos. Como é que você se vê? Como é que você se olha no espelho? Você começa a se ver bem? Você começa a se ver mal? Enfim, como é que fica a sua saúde emocional e o seu corpo, consequentemente? Porque você está com 10 quilos a menos, então automaticamente o seu metabolismo entrou em desequilíbrio. De repente, você precisa comer de 3 em 3 horas, como muitos nutricionistas falam, coma pequenas porções de 3 em 3 horas, né? Enfim, a ciência da nutrição. Ou de repente você sente aquela necessidade, que é o que acontece com muitos que fazem cirurgia bariátrica, de hora em hora estar mastigando alguma coisa. Eu tenho vários pacientes que fizeram cirurgia bariátrica que faz acompanhamento psicanalítico comigo, porque sentem aquela necessidade de estar a todo momento mastigando alguma coisa. Então imagine como é que fica o metabolismo dessa pessoa e, consequentemente, a saúde emocional dela. Então, é aquela grande questão. A dieta do tipo sanguíneo, ela serve para todas as pessoas, para todas as idades, para todos os grupos sanguíneos? Sim. Mas para isso eu preciso primeiro saber não somente o seu tipo sanguíneo, mas o seu estilo de vida. O que é que você gosta de fazer, o que é que você gosta de comer, para a gente poder, de fato, trabalhar com aquilo que a nutrição fala. Dieta adequada, dieta equilibrada. Simples assim. Então, a dieta do tipo sanguíneo, ela funciona da mesma forma, onde eu vou precisar saber desse paciente o que é que ele gosta e aquilo que ele não gosta. E, na maioria das vezes, aquilo exatamente que ele não gosta, que é benéfico, é o que ele não usa. Porque, veja só, se nós formos mentalmente satisfazer os nossos desejos, os nossos apetites, evidentemente que o nosso apetite só vai para aquilo que é nocivo, aquilo que faz mal para a saúde. Por exemplo, eu sou apaixonado por sorvete, apaixonadíssimo por sorvete, mas sorvete, para pessoas do sangue A, é um grande veneno. E se eu tomar sorvete um pouco além da conta, o meu corpo já começa a entrar em desequilíbrio. Eu começo logo a tossir, fico logo corizando, a garganta começa a inflamar. Isso eu estou falando de mim, do sangue A. Eu gosto do sorvete, mas eu preciso eliminar. Aí as pessoas disseram, mas existe hoje o sorvete natural. Tem muita gente inventando muita coisa aí, né? Simples assim. Mas se eu sei que determinado alimento não faz bem, eu preciso fazer o quê? Reduzir, ou se for o caso, eliminar. Então, de nada adianta você simplesmente procurar um profissional, um homeopata, um nutriólogo, procurar um profissional porque você quer simplesmente perder peso, eliminar peso, se você não vai mudar o seu estilo de vida e os seus hábitos alimentares. Então, tudo isso precisa ser trabalhado em comum acordo. E outro detalhe, crucial e fundamental, que eu particularmente faço nas minhas consultas. Precisamos trabalhar também a saúde emocional desse paciente. Porque é aquilo que nós sempre dizemos. Nós somos aquilo que comemos, mas também nós somos aquilo que pensamos. E aí eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Tem até um livro com esse tema, né? Tornei-me vegetariano. E agora? É um estilo de vida maravilhoso? É bom você parar, por exemplo, de comer carne? Nossa, fantástico. Por vários aspectos, não somente de saúde, mas por um aspecto também social, por um aspecto biológico, por um aspecto mais ambiental. Simples assim. Mas perceba, de nada adianta você tornar-se vegetariano e você não cuidar, você não ter um equilíbrio emocional e você não ter, por exemplo, um acompanhamento profissional para poder estar lhe ajudando. Porque vai acontecer de seu corpo entrar em parafuso. Tivemos um caso, por exemplo, de uma paciente em Goiânia, que eu acompanhei, nesse caso, que ela simplesmente da noite para o dia, ela não é religiosa, vou deixar bem claro aqui, e ela da noite para o dia decidiu se tornar-se vegetariana porque assistiu um filme e achou bonitinho e interessante.
Então, ela não se preocupou, por exemplo, com a dieta balanceada relacionada ao tipo sanguíneo dela, ela simplesmente, por conta própria, decidiu tornar-se vegetariana. Em 6 meses foi o suficiente para ela ser acometida de esclerose múltipla. Ou seja, as carências vitamínicas surgiram e aí o corpo dela não conseguiu mais se restabelecer. Então precisa ter muito cuidado. Eu sempre falo nisso, que não pode ser nem fanático nem extremista, mas precisa ter equilíbrio. E de nada adianta fazer uma mudança dos hábitos alimentares se não tiver um acompanhamento, volto a repetir, nutricional. E esse acompanhamento nutricional também precisa estar acompanhado da saúde mental, do emocional, porque quer queira, quer não, isso vai acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de mim mesmo, de minha própria história de vida. Eu me tornei vegetariano no ano 2000. Em 2006, final de 2006 para início de 2007, eu comecei a sentir os mesmos problemas de saúde que eu tinha quando criança. Eu fui para diversos especialistas aqui no estado da Bahia, fui para Aracaju, Minas Gerais, e ninguém sabia me dizer o que era que eu tinha. Fiz tomografia, mapeamento e nada apresentou. Eu comecei a ter várias crises de dor de cabeça, de ansiedade. Eu cheguei uma vez a quase desmaiar na igreja, eu estava no púlpito pregando, eu pedi para sair nas carreiras, depois eu vim desmaiar. Olha que coisa interessante, eu estava entrando no 7º ano de desintoxicação do meu corpo. Aí eu fui para Aracaju, que é a minha cidade, me consultar com um neurologista, foi um professor aqui da UFS, até já faleceu. Ele era pai de um grande amigo meu de infância. E ele começou a perguntar, meu irmão mais velho foi comigo, ele começou a perguntar sobre a minha vida, começou a perguntar quando eu era como criança, olhou todos os meus exames, e ele passou um exame simples, o eletroencefalograma. Fiz o eletro, levei para ele dar o parecer dele, o diagnóstico dele, ele leu o eletro para mim e simplesmente disse para mim o seguinte: você não tem nada. O que está acontecendo com você, professor, é que você está entrando no 7º ano de desintoxicação do seu corpo. Ou seja, você está entrando no 7º ano que você tornou-se vegetariano, você mudou o seu estilo de vida. Então, toda pessoa que deixa de fumar, quando chega no 7º ano, ele vai sentir esses sintomas. O Dr. Drauzio Varela já falou sobre isso. Lai Ribeiro fala sobre isso também. Toda pessoa que deixou de beber, entrou no 7º ano do deixar de beber, ele vai sentir alguns sintomas que sentiu no passado e, consequentemente, a alimentação não foge essa regra. E eu fiquei assim, analisando, mas será que realmente ele tem razão? Aí procurei uma nutróloga, uma médica nutróloga indiana, da mesma faixa etária do Dr. Gilberto, neurologista, e eu li alguns artigos dela e ela me confirmou isso. Então, toda pessoa, porque a nossa vida ela é regida em ciclos de 7 anos, do 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, então são ciclos de vida. A cada 7 anos, a sua mente, o seu corpo, ele entra em transformação. E, em alguns casos, ele pode entrar em desequilíbrio também. Então, foi quando eu descobri, através do neurologista, que eu estava apenas me adaptando à condição de vida que eu utilizei nesse momento. Aí vocês me perguntam, você já tem 20 anos que é vegetariano. E se você voltar a comer carne hoje? Eu não tenho interesse, diga-se de passagem. Mas se eu voltasse à minha alimentação anterior, muito embora, como eu falei para vocês, eu nunca fui muito chegado à carne, nunca fui carnívoro, comia, mas era mais bobagem. Então, se eu hoje retorno a me alimentar de carne, eu posso ter sérios problemas de saúde e, de repente, vir até a óbito. Isso é muito simples. A própria bioquímica nutricional, a própria química orgânica vai explicar esses questionamentos. Mas veja, poucos especialistas, poucos médicos sabem disso. Eu vim descobrir isso através de um neurologista, que uma nutróloga confirmou. Então, gente, para prevenir, digamos assim, o coronavírus, o que é que eu preciso fazer? Ter uma dieta equilibrada. São coisas simples, como, por exemplo, o uso constante de água. Água, não em abundância, mas água na medida certa. Utilizar bastante vitamina C, de preferência usar o suco de forma natural, sem açúcar, nem melaço, nem nada. Ter uma dieta equilibrada de acordo com o seu tipo sanguíneo, usar bastante frutas, verduras, a geleia real é muito boa também, não é que ela vai tratar o coronavírus, mas ela vai aumentar a sua imunidade, que este hoje é o grande desafio de ordem mundial.
Hoje, os médicos estão preocupados em combater o coronavírus aos que já estão enfermos através da própria medicação. Tanto é que tem hoje muitas pessoas aí usando ivermectina, né? Que é aquele medicamento para piolho e vermes. As pessoas estão usando demais. A ivermectina, há umas 2 semanas atrás, você comprava sem receita na farmácia. Mas as pessoas estão usando tanto que só está comprando agora com receita. E tantos outros medicamentos que você comprava sem receita por conta dessa pandemia que o pessoal vê aí nas mídias sociais que é bom para isso, bom para aquilo, as pessoas estão usando em demasia sem um acompanhamento médico de qualidade. Então, para que você venha prevenir o coronavírus, é utilizar a alimentação adequada ao seu tipo sanguíneo e eliminar aquilo que lhe faz mal. Porque a partir do momento que você tiver com a sua imunidade equilibrada ou em alta, não vai ter vírus que lhe pegue, porque o seu próprio mecanismo de defesa, que é o seu sistema imunológico, ele vai combater. Mas se você tiver a sua imunidade baixa, consequentemente, não só o coronavírus, como qualquer outro tipo de virose ou de problema, vai lhe acometer porque a sua imunidade está em baixa. Então, o ideal é sempre procurar um profissional adequado para poder estar lhe orientando dentro desses aspectos, né? E, acima de tudo, uma atitude mental positiva também. Existem pessoas que estão pegando o coronavírus por antecipação. Eu estou sentindo isso. Será que eu já vou morrer? Por favor, né? Então, vamos observar direitinho aí os sintomas, características, porque se você colocar na sua cabeça que você vai pegar e vai morrer mesmo. Simples assim, porque é aquilo que eu falei. O nosso emocional conta muito, certo? E a gente precisa trabalhar essas questões aí. Como é que está o seu emocional nesse momento? Como eu disse anteriormente, nós ainda vamos conviver muito com este problema no mundo e, consequentemente, no Brasil. Por quê? Porque a saúde do Brasil não estava preparada para receber essa pandemia, a educação também não estava preparada, nós não temos estrutura para isso. Hoje nós temos no Brasil mais de 4.800 profissionais de saúde afastados por conta do coronavírus e outros afastados por conta da idade também. Então, a única coisa que a gente tem de fazer é cuidar da nossa alimentação baseado, de fato, no seu tipo sanguíneo. É esse recado que eu tenho para dar para vocês. Estou aberto agora às perguntas, caso alguém tenha. É com você, Eliabe. Muito obrigado, então, aí, ao nosso doutor Wendel, por ter compartilhado, então, esse assunto muito importante, né? A dieta do tipo sanguíneo. Então, Wendel, eu queria avisar até todos aí no chat, por gentileza, se vocês têm alguma pergunta para fazer, pode colocar aí, para que nós venhamos a responder. Eu gostaria que você comentasse um pouco, a gente ouve muito falar a respeito do negócio do coronavírus, e algumas pessoas afirmam que, até médicos já ouviu falar, quem é vegetariano nem precisa se preocupar a respeito desse coronavírus. No caso, é real ou tem muito exagero aí nessa afirmação? Eu acredito que tem muito do empirismo aí, né? Tem muito do senso comum, do achismo, que não é ciência. Não é porque você é vegetariano que você não vai se preocupar em contrair o coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus, como, por exemplo, o ebola, que mata-se muito, mas que é tão prejudicial, tão letal quanto o coronavírus. Eu não penso dessa forma. Eu penso que hoje você ser vegetariano não é passaporte para você ter saúde. Não é. Você só terá saúde sendo vegetariano se você tiver uma alimentação de fato equilibrada e adequada a quê? Ao ambiente que você está, ao seu próprio corpo, à sua própria realidade. Porque, por exemplo, o camarada é vegetariano, mas ele é do sangue A. Mas, digamos, ele é pedreiro. Ele trabalha lá, pegando peso e tal. Ele não vai ter a mesma dieta, a mesma alimentação que eu, que também sou do sangue A, mas não trabalho da mesma forma que ele, que trabalho mais com a cabeça, e não trabalho tanto com o corpo. Então, evidentemente que a dieta desse rapaz, que é pedreiro, mas é sangue A e vegetariano, tem que ser muito mais forte, mais adequada do que a minha. Então, dizer que você é vegetariano e você não precisa se preocupar com o coronavírus é um ledo engano. Você precisa preocupar-se em manter o que a gente chama na naturologia clínica
em manter a homeostase do seu corpo. O que é isso? É manter o equilíbrio. E como é que você mantém o equilíbrio? Veja essa coisa interessante. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que nós temos alguns órgãos vitais. Começa de cima para baixo. É o cérebro, coração, estômago e intestino grosso. Ela cita esses 4 órgãos aí como órgãos vitais. Nós, da naturologia clínica, da homeopatia, dizemos o seguinte, que independente do tipo de sangue que você tenha, se você cuidar de 2 órgãos específicos, estômago e intestino grosso, automaticamente você está cuidando do seu corpo todo. Você está cuidando da sua mente, está cuidando da sua imunidade e, consequentemente, de todo o seu corpo. Então, a maioria das enfermidades que se tem hoje no mundo, 70% delas são alimentares e 30% que resta são outros fatores. E 70% dessas enfermidades estão alojadas no intestino grosso. Então, se eu trato o meu intestino grosso, e o Dr. Elion Porva fala que o nosso intestino grosso é o nosso segundo cérebro, ele trabalha em comum acordo com o nosso sistema nervoso central. Então, se eu trabalho meu intestino grosso bem, meu estômago, se eu tenho intestino limpo, o estômago limpo, consequentemente eu vou ter sangue limpo. Tendo sangue limpo, não tem coronavírus que pegue, porque a minha imunidade vai estar em alta. Então, ser vegetariano não é pré-requisito para não ter coronavírus, não. O que a gente precisa é cuidar da nossa saúde, através do nosso tipo sanguíneo, manter o equilíbrio e uma coisa muito importante, que inclusive é um problema até de saúde pública aí onde você está, em Itabuna, que é o uso da água. As pessoas não consomem água no tempo correto e na quantidade correta. Então, se você faz uso da água de qualidade, se você tem uma alimentação equilibrada, se você dorme bem, por exemplo, você tem horário certo de dormir, de acordar, se você faz suas refeições no horário correto, ou seja, você tem aquela rotina, aí eu posso te dizer, o coronavírus ele pode até lhe pegar, mas ele não vai fortalecer-se e eliminar a sua imunidade. Como eu te falei, existem milhões de pessoas que devem estar, sim, com o vírus, porque é uma coisa muito simples, muito comum, mas ele não vai proliferar se você tiver com a sua imunidade boa. Porque é muito fácil pegar o coronavírus. Você vai no mercadinho, por exemplo, uma pessoa que está infectada, não sabe. De repente ela pegou ali na melancia, com a mãozinha dela. Foi embora. Você pegou aquela mesma melancia, com a sua mãozinha. Coçou o nariz, coçou o olho e tudo mais. A boca. Foi para casa? Um abraço. Então é muito fácil pegar essa doença. Agora, fazer com que ela se prolifere, que ela avance, aí tudo vai depender como está o seu sistema imunológico. Então, eu particularmente discordo dessa ideia aí que nós, vegetarianos, podemos ficar preocupados que não vamos ter o coronavírus. Isso não existe. Mesmo porque o coronavírus não escolhe cor, nem classe social, nem religião, nem situação econômica. Não escolhe. Se fosse assim, os médicos não morreriam, não é verdade? Os enfermeiros não morreriam. E nós temos muitos profissionais de saúde hoje com problemas, não somente com o coronavírus, como também a saúde emocional e mental afetada. Muito bom. É porque, assim, tem muitas pessoas que pegam o coronavírus, não sabem, passa o tempo, o coronavírus vai embora e ele nem soube, nem sentiu, devido à sua... Imunidade boa. Tá em alta, né? Exatamente. Tá boa a imunidade. Tá ok. Tem uma pergunta aqui. Antes de eu fazer essa pergunta, eu queria agradecer a presença de todos os nossos queridos amigos que estão aqui no chat, que eu não mencionei no início, né? Foram entrando. A nossa irmã Tereza, lá de Ibitira, muito obrigado, Tereza, pela sua presença. A Valci Silva Santos está aqui conosco. Tem uma pergunta dela, vou colocar já. Muito obrigado, Valci, pela presença. O Sérgio está aqui conosco também. Nós temos também a presença do Luan Matos, aqui de Itabuna, marcando presença aqui conosco também. Então, muito obrigado a todos vocês. A Tony Caires também está aqui conosco. A Graça Trindade, muito obrigado, Graça, pela sua presença. E a todos os nossos queridos que assistiram aí essa grande palestra. Doutor, nós temos aqui uma pergunta, achei muito interessante, trazendo agora o assunto para a diabetes. A Valci, ela fez essa seguinte pergunta, eu vou colocar aqui, deixa eu só localizar aqui, ela pergunta, está aqui.
E as pessoas diabéticas do tipo B negativo, como fica a dieta alimentar? Certo, aí a gente precisa primeiro saber que tipo de diabetes é esse, se é o tipo 1 ou tipo 2, se é o genético ou adquirido. Porque, veja bem, dentro da dieta do tipo sanguíneo, além de você ter uma dieta específica para cada grupo sanguíneo, você vai ter, pós isso, uma dieta específica para cada patologia. Então, por exemplo, a nossa amiga aí, ela é do tipo B negativo, é diabética. Então, a dieta dela do tipo B negativo diabética, vamos supor que ela seja do tipo 2, adquirida, não será a mesma para aquela paciente do tipo A, diabética tipo 2 também. Já será diferente, porque eu vou trabalhar de acordo com o grupo sanguíneo e especificamente com a patologia. Então, para isso, a gente precisa fazer uma anamnese, a gente precisa saber quanto tempo é que está diabética, se realmente é tipo 2, se já nasceu diabética, se faz uso de insulina ou de algum outro tipo de medicamento, como glifagem, metformina, enfim. Então, precisa de tudo, de um conjunto da ópera para a gente poder dizer para essa paciente o que é que ela precisa eliminar da dieta dela e, consequentemente, adaptar. A primeira coisa que eu vou logo dizer de cara, né, para quem tem sangue B negativo, se for diabética, elimine o mais rápido que você puder o uso de café. Você usa café, mas um café descafeinado, não interessa. Tem cafeína também, aquele bagulho lá. Então, se você usa café, mesmo sendo descafeinado, a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar totalmente da sua vida. Eu sei que o negão é cheiroso, é gostoso, mas não serve. Né? Não serve. Então, já vai eliminando Cafeína, eliminar a cafeína. Eliminar a cafeína. E, consequentemente, você vai eliminar também essa cafeína dos outros possíveis alimentos que possam ter, como, por exemplo, o chá preto, né, que tem uma concentração muito grande de cafeína, e também o chá verde, que também tem cafeína e que a turma aí está usando muito o chá verde para a perda de peso, né? Tem que ter cuidado com isso também, somente por conta do fígado e também da glândula tireoide. Tá certo, então tá respondido aí para a Valci. Tem uma outra pergunta aqui do Neemias, não sei se vai fugir um pouco do assunto, mas você pode analisar aí. Ele fez o seguinte: queria saber se ele, no caso você pode responder qual a quantidade mínima para a vitamina B12 de homens e mulheres, no caso é diferente. A quantidade mínima grande, Entendi. Grande Neemias, grande cantor. Veja só. Primeiro, a gente precisa saber como está a vitamina B12, tanto do homem quanto da mulher. Existe uma tabela que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela determina que a B12 mínima para o homem tem que estar girando em torno de 460 a 480, e entre as mulheres girando em torno de 450 a 470. Isso é uma média que eles fazem, certo? Mas há casos de que o paciente esteja, por exemplo, com a B12 a 650 e ainda metabolicamente esteja abaixo para essa pessoa. Então, isso só o exame clínico mais aprofundado é que vai observar, que vai detectar. Aí você pode me perguntar, então qual é a quantidade para suplementar? Aí já é uma outra situação. O suplemento de vitamina B12, porque muitos dizem assim, a vitamina B12 eu posso tomar, por exemplo, a clorela, que é uma alga, que a clorela tem B12. Pouquíssimo B12. Dentro da bioquímica nutricional, onde se concentra a B12 são de fato nos animais. Né? Tem toda uma história aí, uma conjuntura aí biológica e também parasitológica para isso aí. Então, para eu saber quanto você precisa suplementar na sua dieta a B12, precisa saber, primeiro, como está a sua B12, os sintomas que você está sentindo, tanto o homem quanto a mulher, e o que é que você está se alimentando, o seu estilo de vida. Aí a gente vai entrar naquela ideia que eu falei. Se você for, por exemplo, do sangue O, então eu vou fazer uma dieta do sangue O. Se eu descobrir, através dos exames laboratoriais, que a sua taxa de B12 está abaixo, nós vamos suplementar através da alimentação. Ah, mas eu sou vegetariano, que é o caso do Neemias, eu não como carne. E agora, o que é que eu vou fazer? Me procura lá que eu digo o que é que você vai fazer. Tá certo? Mas, especificamente,
É dentro dessa ideia. Então, para saber a quantidade que eu preciso suplementar, eu preciso saber como está o metabolismo desse paciente. Pronto. Então, em média, no caso, pela expectativa, de modo geral, está entre 450 a 470 de mulheres e 460 a 480 homens. Essa é a taxa mínima, mas isso também vai variar muito de laboratório a laboratório, do procedimento que foi realizado, do método que foi realizado. Mas eu sempre digo o seguinte, para quem é vegetariano, por exemplo, uma B12 bacana, digamos assim, é que esteja lá entre 600 a 650. Seria uma taxa fantástica aí de você ter uma B12 boa. Por quê? Porque é sabido, sim, que o vegetariano tem uma predisposição a perder a B12 mais do que aquele que não são vegetarianos, que consomem, por exemplo, os alimentos carnes. Por exemplo, se tratando de B12, nós dizemos que só é encontrada realmente nos alimentos de origem animal, mas se você é ovo-lacto vegetariano, você ainda pode ter a B12 através do leite e através dos ovos. Você não vai ter através da carne, porque você não come, se você for ovo-lacto vegetariano. Se você for 100% vegetariano, você já não vai utilizar essa B12 nem do leite, nem dos ovos. Aí você vai precisar suplementar através, se for o caso, de laboratório de manipulação. Aí em Itabuna, não sei se existe, mas aí tinha um laboratório muito bom chamado Marcela Dourada. Eu sei que em Conquista tem, aí em Itabuna tinha, né? Alguns anos atrás. Mas aí você precisa ir para o profissional para ele passar a dosagem correta, saber como é que está o seu estilo de vida, como é que está a sua alimentação para poder fazer essa suplementação. E uma das coisas que eu sempre digo para o pessoal que é vegetariano, que pode ter essa carência de B12, ou se você for lacto-vegetariano, é reduzir aí, se for o caso, o consumo de leite, principalmente o consumo de queijo, que não é bom para o cérebro, né, e para outras coisas também. Me corrija se eu estiver errado, mas o nosso próprio organismo, nosso próprio corpo, produz a B12, não é isso? Em pequenas quantidades. Não produz em quantidades suficientes. Produz para um certo equilíbrio, uma certa manutenção. Mas, assim como a B12, assim como a vitamina D, como a vitamina K, ou até mesmo a própria vitamina C, o ácido ascórbico, você precisa buscar de outras fontes também. Porque se você for esperar só que o próprio corpo produza, vai chegar um momento que ele não vai produzir em quantidades suficientes. Não vai. Então, são quantidades mínimas. O ideal é que você busque essa suplementação ou até mesmo um equilíbrio através da própria dieta do tipo sanguíneo, baseado no seu tipo de sangue. Ok, então está respondido aí a pergunta do Nemias. É porque existe muita preocupação, né? Como você falou que a B12 é encontrada muito em animais, e como o vegetariano não faz do alimento carne aí a sua alimentação, então como fazer com que nós não percamos essa vitamina B12, que tem causado muitos males, né? Entre aí os vegetarianos. Então, existe essa preocupação de como a gente saber o mínimo e também não deixar baixar tanto, né? Através aí do uso dos alimentos que tem a vitamina B12. Me permita só uma correção rapidinho. A vitamina B12, ela só é encontrada em alimentos de origem animal. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria Organização Mundial de Saúde, é a própria FAO, são os próprios organismos, a FDA dos Estados Unidos, são os próprios organismos aí sanitários e bioquímicos que falam sobre isso. Ela só é encontrada em alimentos de origem animal. O nosso corpo produz em pequenas quantidades, pequeníssimas mesmo, através da alimentação e de outras fontes que a gente busca. Eu até citei o exemplo aqui da clorela, que é uma alga. A clorela tem uma certa quantidade de B12? Sim, mas é mínima. Não é satisfatória para a homeostasia, para o equilíbrio do organismo. É aquilo que o doutor José Navarro fala no livro Vegetarianismo e Ciência, esse mito da B12. Os vegetarianos preocupam-se muito com a questão da B12, por quê? Porque a carência da B12 pode causar a anemia perniciosa. E se você, por exemplo, deixa de consumir a carne, por exemplo, o fígado, que contém ferro, que tem proteína, tem uma outra preocupação, que é a anemia, né? Que é aquela perda lá do ferro. Só que tudo isso está associado.
E não é só a B12, Eliade. Eu preciso, quando eu faço a suplementação da B12, não é só a B12 que eu preciso suplementar. Porque a B12, ela não trabalha só. Ela trabalha em associação com o zinco, ela trabalha em associação com o magnésio, ela trabalha em associação com a própria vitamina B9, a B3, com o próprio ômega 3. Então, às vezes o vegetariano fica preocupado só com a questão da carência de ferro de B12 e esquece das outras vitaminas que são tão importantes quanto. Então, é por isso que precisa ter realmente esse acompanhamento e ter esse equilíbrio. Mesmo porque, veja só, é muito mais fácil para um vegetariano ter até uma carência de ferro, por conta que o cara era do sangue O, comia muita carne, deixou de comer carne, passou a ser vegetariano, do que a própria B12. Porque ele comeu tanta carne, quando ele não era vegetariano, que a B12 dele está lá. Ou, de repente, pode não estar também lá em cima. Então, não é se preocupar somente com a B12, e sim com outras vitaminas que suplementam a B12. Ela não vai trabalhar sozinha. É semelhante, por exemplo, ferro. Ah, meu filho está com anemia. Então, porra lá, suco de beterraba para o menino chega a estar roxo de tanta beterraba. Perfeito, mas o que é que vai fixar esse ferro da beterraba no sangue? É a vitamina C, é o ácido ascórbico. Então, de nada adianta você empurrar um caminhão de ferro na criança e não colocar a vitamina C, que é o único que pode fixar esse ferro nesse organismo. Então, a B12 é a mesma coisa. Ela não vai agir sozinha, ela precisa agir com outras vitaminas também. Muito bem, então tá respondido aí, esclarecido a respeito aí da vitamina B12. Nós temos aqui algumas perguntas, nós já temos um tempinho aí de live. Você está disposto aí, pode seguir em frente, né, doutor Wendel? Até Jesus voltar, estou de falar aí. Pronto, então tranquilo. Pode sim. Temos uma pergunta aqui da Sara Caires. Ela fala que ela tem problema de tireoide. Pode usar soja? O tipo sanguíneo dela é O negativo. Certo. Boa noite, irmã Sara. Veja só. A soja, a isoflavona, né, que é uma substância que nós temos da soja que ajuda a combater a questão da tireoide, ela pode ser utilizada, agora em pequenas quantidades. Eu, particularmente, eu não indico que se use muito a soja para quem tem o sangue O negativo e que já tem esse problema de tireoide. Você pode utilizar outros tipos de grãos, como, por exemplo, até a própria lentilha. Mas pode usar sim. Agora, pode usar em pequenas quantidades, porque como a soja ela é um repositor hormonal de excelência, se você usar em quantidades muito grandes, você pode prejudicar o seu intestino, porque pode trazer cólicas e tantos outros fatores. Mas pode usar sim em doses homeopáticas, como a gente chama, ou até mesmo utilizar em cápsula, né, através da farmácia de manipulação. Não tem problema, mas em pequenas quantidades. O que precisa ter cuidado é com a questão do iodo, né? Eu faço reposição hormonal. Como posso substituir? Certo, aí, nesse caso... Viu, doutor? Ela, no caso, ela faz essa reposição hormonal, acredito eu que no caso aqui do problema de tireoide, né? E aí, no caso, poderia substituir a soja? Como é que entra nessa questão aí? Pronto, pode sim, mas o que é que acontece? Para que haja essa substituição, eu, enquanto profissional, preciso saber que tipo de reposição é que ela está fazendo. Que tipo de medicamento, quer seja natural ou alopático, ela está utilizando. Por exemplo, se ela estiver usando, não sei se é o caso dela, mas se ela estiver usando o Puran T4, se ela faz uso desse medicamento por conta da tireoide, aí a soja, por exemplo, já não é indicada, porque um vai combater com o outro. Um vai tirar ali as defesas do outro, né? O seu poder de ação. Consequentemente, se a pessoa é do sangue O negativo e já faz reposição hormonal e já tem esse problema de tireoide, o ideal que se use soja na semana, no máximo, seriam 2 vezes na semana. No máximo, em pequenas quantidades. Então, para essa substituição, evidentemente que eu preciso saber quais são os medicamentos que ela faz uso da reposição hormonal para poder fazer essa substituição de forma correta e adequada. Mesmo que seja essa substituição natural. Então, tá aí a irmã Sara, muito obrigado pela presença, por participar e fazendo sua pergunta. Se tiver uma outra pergunta também, você pode estar colocando aqui. E que tipo de reposição hormonal, né, para o Dr. Wendel, então, complementar aí sua resposta, tá certo?
Enquanto aí a irmã Sara vê, ela colocou aqui, aproveitando, para antes de a gente passar para a próxima, reposição hormonal da menopausa, e aqui o Puran 25. Certo, então aí já é outra situação, porque ela já faz uma reposição hormonal por conta da menopausa. Aí eu já preciso de um outro processo de avaliação, como por exemplo, eu preciso saber se a paciente ainda possui o útero, os ovários, ou se tem útero, não tem os ovários, ou se tem os ovários, não tem o útero. Preciso saber da alimentação. Então, é todo um conjunto aí da ópera para a gente poder fazer a substituição. Principalmente que ela faz uso do Puran 25, né? Aí já é mais complicado ainda. Então, é uma substituição baseada na dieta do tipo sanguíneo dela, baseado na patologia dela e naquilo que ela já faz uso, para a gente poder fazer uma substituição mais adequada, né? Mais organizada. É porque, no caso, nesta live, a gente pode dar algumas dicas, mas não tem como, no caso, como doutor, você chegar e passar uma receita, né, para a pessoa. É como se fosse de um modo geral, porque você tem que conhecer a pessoa. Não somente isso, porque tem dois grandes fatores. Primeiro, porque ela já faz o uso de uma reposição hormonal, acredito eu que seja ou com a ginecologista dela ou com a endocrinologista. Então, já tem um profissional que a acompanha. Então, seria antiético da minha parte fazer uma substituição sem o consentimento da profissional que já acompanha. E um outro aspecto é o seguinte, que eu sempre falo, cada macaco no seu galho, cada coelhinho na sua toca, que é o meu caso, que eu sou coelho. Então, o que é que eu sempre digo? Você até pode indicar o tipo de tratamento, nunca o medicamento. Isso é uma teoria que a gente tem dentro da homeopatia. Você até pode indicar para uma pessoa, olha, eu faço uso de homeopatia, eu vou indicar você um profissional homeopata para lhe acompanhar. A indicação para a técnica, a ciência, pode, mas eu jamais posso indicar que aquele medicamento que eu uso seja utilizado pelo outro paciente. Então, nesse sentido, precisaria sim de um acompanhamento, certo? De uma autorização, do querer também do paciente, é por isso que a gente faz a anamnese, né? Que o paciente ele precisa ter essa disposição e estar disposto a eliminar e fazer essa mudança. Então, eu não posso aqui dizer para ela, não, a senhora vai retirar o Puran 25 e vai usar esse medicamento aqui. Isso é antiético, seria leviano da minha parte, seria irresponsável, até mesmo porque se o paciente ele quer deixar um tratamento alopático e passar a fazer uso de um tratamento natural, precisa-se de muitos consentimentos aí. E para isso eu preciso conhecer o paciente. Tá ok. Ela só complementou dizendo que tá completo, né? Ela tudo completo. Tudo completo. Perfeito. Certo? Então, mais fácil ainda de se trabalhar. Então, qualquer coisa, inclusive, Wendel, você pode colocar no chat depois seu contato aí, para poder algumas pessoas que queiram, né, saber algum detalhe a mais e fazer aí uma consulta online ou algo do tipo, possa entrar em contato contigo, tá bom? Certo, sem problema. Pronto. Tem Mais outra pergunta? Tem sim aqui. Antes da gente fazer as considerações finais, tem uma última pergunta aqui da Valci, ela novamente pergunta: existem alimentos que contribuem para o aumento de gases? Tem um bocado. Tem. O que você pode aí nos orientar a respeito disso? Só um momento que deu um probleminha aqui, eu não estou lhe vendo, deixa eu voltar aqui rapidinho. Foi? Pronto, agora voltou. Vamos lá, agora foi. Veja só. É porque é muita coisa, não dá para a gente falar tudo ao mesmo tempo, mas veja só. Independente do tipo sanguíneo que você tenha, quais são os alimentos que contribuem, por exemplo, para o aumento de gases? Especificamente aqueles alimentos que são enlatados, embutidos, e aqueles alimentos que passam por um processo de fermentação. E os temperos completos, que as pessoas usam muito. Existe uma substância no tempero completo, não vou nem citar os nomes aqui para não ser preso, né? Porque você já sabe quais são os temperos completos que eu estou falando. Mas existe uma substância lá chamada glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, que, segundo eles, julgam-se ser natural. Eu, como químico, lhe digo que não é, porque eu sei muito bem como faz o laboratório.
Essa substância, o glutamato monossódico, ele é utilizado no laboratório para que o alimento, o produto, possa ter até 5 anos de validade. Então, o uso excessivo dessa substância, do glutamato monossódico, do realçador de sabor, que estão contidos nos temperos completos, é um dos grandes pré-requisitos para o aumento de gases intestinais. Aí tem outros fatores mais simples, como, por exemplo, a pessoa que almoça, né, que come e fica o tempo todo falando. O ideal é que quando você está fazendo sua refeição, você esteja em silêncio, porque se você abre a boquinha, o ar entra, vai acumular gases também. Ah, mas é meio complicado você ficar numa mesa calado. Seria o correto fazer isso. Outro fator que pode contribuir para o aumento das gases intestinais são os alimentos chamados mal passados, as carnes mal passadas, os alimentos mal passados. Isso também acaba contribuindo para o aumento de gases. E, consequentemente, a falta da água também pode trazer esse problema aí de gases intestinais. Mas, para isso, precisa-se fazer um tratamento completo. Precisa-se ver como é que está a questão do intestino, ver o tipo sanguíneo desse paciente, para poder fazer uma dieta equilibrada e balanceada para esse paciente. Tá ok. Aproveitando uma curiosidade minha, não sei se seria muita ignorância da minha parte, aproveitando que estamos falando de gases, nós sofreremos alguns males não soltar os gases. Como é que funcionaria isso aí? Que tem muita gente que tem um certo preconceito com soltar aí as flatulências, né? Essa questão de gases. Como é que pode... Os peidos, né? Lá no meu canal do YouTube tem um videozinho bem interessante lá, dizendo como cagar legal, né? Eu sou bem direto. E no meu Instagram também tem algumas coisas lá. Veja só. É normal a pessoa eliminar gases? Sim, normalíssimo. Precisa eliminar. O anormal é sair com aquele cheiro de boticabra. Ah, mas eu costumo prender os gases. O que isso pode trazer para mim? Morte. Pode virar óbito. Simples assim. Eu já tive casos de pacientes, eu já vi um paciente dando entrada no pronto-socorro, ele desmaiou, rolou no chão, desmaiou. Quando eu fui observar, era só gases que o paciente tinha. Então, gases é uma coisa simples, mas pode matar, assim como qualquer outro problema de saúde. Então, é problema a pessoa prender os gases? É problema gravíssimo. Você pode inflamar o seu intestino, você pode inflamar não somente o seu intestino, mas toda a sua região gastroesofágica pode ficar comprometida, você pode ter má circulação, as pernas incharem. Então, o ideal é saber o que é que está causando isso, para depois você eliminar através da alimentação. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu solto muitos gases, mas ele não sai com cheiro nenhum. Beleza, perfeito. Se ele não sai com cheiro nem com mau cheiro, tranquilo, porque quem está preso quer sair. Você só não pode soltar na frente de todo mundo, né? Você tem que ter só esse cuidado. Mas não é legal. Na verdade, nada que precisa ser eliminado pode ser preso. Seja urina, seja fezes. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham muito tempo em pé ou sentado, aí fica prendendo urina. É um perigo terrível. Ou então tem muita gente assim de pé, está cheio de gases, fica preocupado, com medo de soltar um pulzinho. É só você dar uma saidinha lá pro banheiro e se acabar lá nas suas bombas, né? Mas não é legal segurar. O correto é eliminar. Agora, é sabido que existem alimentos que causam mais flatulências do que outros. Então, se você já identificou, já sabe qual alimento que está lhe dando mais esse excesso de butano, né? Então você já elimina ele. Se você não sabe, precisa ser diagnosticado, porque apesar de ser um problema simples, mas pode levar uma pessoa à morte sim. E a primeira coisa que eu pergunto na minha consulta do meu paciente é isso. E aí, você está soltando quantos pudim no dia? Ano passado, os pesquisadores ingleses, eles fizeram tem um artigo científico lá em Oxford, dizendo que uma pessoa saudável, ela elimina entre 19 a 26 flatulências por dia. Olha que coisa bonitinha, você ficar contando o dia todo quantos pum você soltou. Ó, soltei o primeiro, soltei o segundo. Então, pessoas que não soltam nem um pum por dia, não é uma pessoa saudável.
Ah, mas eu não solto porque quando eu solto, o bicho é tão fedorento que nem a lagartixa fica dentro de casa. Então vamos cuidar desse seu intestino, mas o ideal é que ele seja colocado para fora assim, que seja eliminado, né? E se for na cama, melhor ainda. Você abana lá o lençol e aí cheira todo mundo junto e acaba mais rápido o problema. Pronto. Então aí tá a dica para quem está nos assistindo aí, vamos soltar pum, né? Claro que analisar. Se tiver muito fedido, é um mau sinal. Mas se tiver tranquilo o odor lá, o cheirinho, então é só você tomar um pouquinho de perfume, né? Exatamente. É porque, na verdade, o que assusta as pessoas, o que escandaliza as pessoas em si, não é nem a questão do odor, não, e sim do barulho, né? Sim, sim. Porque tem gente que solta, parece que está soltando uma bomba atômica, né? Terrível. E tem aqueles que soltam bem suavezinho, caladinho, né? Que ninguém nem vê, né? Então, quando a gente é jovem, principalmente a mulher quando é jovem, é bem... Solta um punzinho assim, bem apertadinho, né? Tipo cuscuz, né? Cuscuz! Bem apertadinho. Quando chega a idade, aí já é fubá, né? Fubá, aquela coisa assim, bem aberta. Então, o que assusta as pessoas é o som em si, né? Mas não é correto segurar gases. Tem problema de gases, precisa tratar. Volta a repetir. Parece ser uma coisa simples, mas não é. Pode vir a óbito. Ok? Pronto, muito bem. Quando a gente estava falando desse assunto, a audiência subiu, né? Não sei por quê. Porque tem muita gente bufenta, né? Tá certo, doutor Wendel. Eu te agradeço muito pela sua palestra, pelas suas perguntas aí respondidas. Muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer de coração também a todos que participaram desta live. Nós já estamos mais de 1h40, né, de live. Então, chegamos no tempo ideal. Acho que cumprimos o nosso objetivo em falar um pouco sobre saúde, essa dieta do tipo sanguíneo, acho que ajudou, esclareceu muitas pessoas, principalmente que estão com medo aí a respeito do coronavírus. Essas dicas eu acho que foi muito importante para cada um que assistiu, então, esta live. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com o Dr. Márcio Wendel, ele vai deixar aí no chat também o seu contato, você pode entrar em contato aí com ele para poder ter maiores informações a respeito da sua dieta, do seu tipo sanguíneo e do seu problema propriamente dito, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aí ao doutor Márcio Wendel por participar. Você pode fazer as suas considerações finais aí para a gente poder encerrar a nossa live. Ok, eu quero agradecer uma vez mais a você por essa oportunidade, né, de estar aqui no seu canal, participando um pouquinho, falando um pouco sobre saúde, e agradecer a todos que nos assistiram, nos honraram aí com a sua audiência, e dizer que estou à disposição. Eu vou deixar não somente o e-mail, mas também o WhatsApp para quem quiser entrar em contato conosco, e a única coisa que eu posso desejar a todos vocês é que se cuidem, tomem bastante água, façam uma alimentação bem equilibrada e vamos ter cuidado, porque ao contrário do que as pessoas pensam, o Covid-19 não tem nada de gripinha. É uma enfermidade muito letal. Nós já estamos aí com mais de 73 mil mortes, infelizmente, aqui no Brasil. Claro que muitas dessas mortes também não são de coronavírus, mas as pessoas aproveitam e colocam, né? Porque tudo hoje é coronavírus que está matando, né? Mas esqueceram da chikungunya, da zika, da dengue hemorrágica, esqueceram das cardiopatias que matam mais de 40 mil pessoas no Brasil todos os anos e ninguém está falando. Então, estão colocando tudo no coronavírus, que é a onda do momento. Mas precisa se cuidar. Ok. Mas aquela velha história, né? Fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Mas que Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir, se o meu patrão aí me convidar. Um abraço. Com certeza. Doutor Wendel, é o seguinte, nós não queremos aqui deixar nenhuma pergunta sem ser respondida, e chegou agora uma pergunta aqui da Alessandra. Ela fez assim, com relação à quantidade de vitamina D necessária para uma vida saudável, o tipo sanguíneo tem alguma influência? Só para a gente encerrar. Tem sim. É aquela velha história. Primeiro a gente precisa saber como está a taxa de vitamina D. Até as pessoas falam o seguinte, é só tomar sol, porque o sol potencializa a vitamina D. Sim, não necessariamente assim, mas existem horários específicos para se tomar.
sol para que a vitamina D seja melhor potencializada no organismo. Que eu sempre indico entre as 10 da manhã até o meio-dia. Das 10 ao meio-dia é um horário interessante, no máximo 15 minutos, né? Ficar 1 hora lá ao sol expondo. Mas tem essa influência sim. A gente sempre ouviu falar que neste horário que seria ideal evitar o sol, de 10 até as 3 da tarde. Exato, não lei do engano, porque veja bem, se a pessoa ela tem uma carência de vitamina D ou não, o que é que vai acontecer? Você precisa tomar o sol nesse horário para potencializar a vitamina D. Eu estou falando em um horário que você quer que a vitamina D seja potencializada no seu organismo. Então, certo. O melhor horário é entre 10 ao meio-dia. De 10 a, no máximo, 15 minutos. Certo. Não estou falando necessariamente que você tem que ficar 2 horas lá ao sol, como muitas pessoas fazem. Eu vou usar, então, o protetor solar fator 70, que inventaram agora, e posso ficar 2 horas lá ao sol. Não. Inclusive, eu particularmente, sou muito crítico em relação à questão também desses protetores solares aí. Então, para você potencializar a vitamina D em quantidades satisfatórias no seu organismo, independente do seu tipo sanguíneo, das 10 ao meio-dia, de 10 a, no máximo, 15 minutos. Não é ficar estruquiado lá no sol, parecendo uma picanha, não. É de 10 a 15 minutos no máximo, depois você sai e resolver o problema. Pronto. Então, aí está respondido aí a pergunta da Alessandra Vaz. Muito obrigado, Alessandra, pela sua participação. Pessoal, se vocês conhecem alguém que não assistiu a live, que você queira compartilhar este link, então divulgue o nosso canal, compartilhe este link com as pessoas, vai estar gravado lá no YouTube, nosso canal, vocês podem entrar lá, podem assistir de novo, pode rever aí a palestra, as dicas e as respostas das perguntas, vai ser muito interessante para todos vocês, tá bom? Não esquecendo, deixe o seu like, vai ajudar a fortalecer o YouTube entende que esse é um conteúdo de boa qualidade, vai poder indicar, então, para mais pessoas. E se inscreva no canal, ajude a gente a chegar aos 1.000 inscritos. Se Deus permitir, a semana que vem, na live com o Marcos Pedrazas, nós iremos fazer uma live especial comemorando aí os 1.000 inscritos. Então, nós temos uma semana para atingir aí 88 inscritos. Então, nos ajude a chegar a essa marca, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aí ao Dr. Márcio Wendel pela sua explanação, por ter nos esclarecido todos esses assuntos que é de vital importância para cada um de nós, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês as nossas próximas lives, quem não viu os avisos no início. Então, na próxima sexta-feira, nós teremos a live com o pastor Jeremias Rocha, 6h30 da tarde, falando sobre a Trindade, considerações sobre um Deus trino. Se você gosta desse assunto, então, fique conosco aí na sexta-feira, às 6h30 da tarde. E depois, na próxima terça-feira, nós teremos, então, aí o Marcos Pedrazas, a idolatria do louvor. Faremos uma live toda especial, se Deus permitir, comemorando aí os 1.000 inscritos, ok? Então, muito obrigado a todos, me despeço. Lembrando que nós temos vídeos diários às 7 horas da manhã, com as nossas meditações, para você começar bem o seu dia. Deus abençoe a todos, Deus abençoe nosso doutor Márcio Wendel por ter participado dessa live. E nos vemos, então, para a nossa próxima live na sexta-feira, às 6h30 da tarde. Fique com Deus. Então, nós nos vemos até sexta-feira.